Olá, como você está? Hoje eu vou responder algumas perguntas que o pessoal sempre tem dúvidas, está sempre fazendo lá no Instagram. Eu vou contar com a ajuda da minha irmã, que está aí atrás das câmeras. Ela vai fazer a pergunta e eu vou responder para vocês. Vamos lá? Como que funciona o primeiro atendimento, a primeira consulta com o seu paciente lá, as perguntas que ele faz, que você faz? Muito boa, porque o pessoal tem um tabu em cima da terapia, né? Eles não sabem como é que funciona o primeiro atendimento. Acho que vai chegar lá, eu vou tocar na alma, pronto, está curado, próximo, né? Não é assim que funciona. Então, quando a pessoa chega pra mim, hoje mais no atendimento online do que presencial, eu coleto algumas informações iniciais, nome, idade, se mora com alguém, se trabalha ou não, e aí a gente vai conversando a respeito da vida da pessoa. O que levou a pessoa a procurar terapia, se ela está tendo algum sintoma, o que está acontecendo com a qualidade de vida dela, se tem algum sintoma, quais são os sintomas, que nível que está esse sintoma, até para eu saber se eu preciso indicar essa pessoa para um psiquiatra. Né? Se está num sintoma tão forte que a pessoa está com insônia severa, não consegue dormir faz mais de uma semana. Isso é urgente, porque privação de sono a pessoa pode ficar louca. Ela pode morrer até por privação de sono. Então, quais são os sintomas, o que está acontecendo, até para eu estruturar como que vai ser o tratamento dela. Não só para estruturar o tratamento, mas para ver se é uma demanda que eu dou conta de atender também. Então, às vezes a gente faz o primeiro atendimento não só para você conhecer a psicóloga, mas para a psicóloga saber se o caso é um caso que ela vai atender, que ela dá conta. Então, quando chega casos que eu não atendo, ali depois no final da primeira sessão eu já comunico, olha, é uma demanda que eu não atendo, eu vou estar te encaminhando para outro colega. E é isso, né? Aí quando um caso que eu atendo, eu explico como que funcionaria o tratamento, né, da pessoa, como que a gente começaria. Ela pode escolher por qual demanda ela quer começar, né? Digamos, a pessoa tem questão de baixa autoestima e tem muita ansiedade. Então, por qual você gostaria de começar? Por mais que a gente saiba que os dois estão costurados, ela é a gente protagonista, né, do tratamento dela e da vida dela. Então, ela tem que saber qual que ela quer começar. Se ela não sabe, eu posso ajudar. Se ela não quer escolher, não, vai vendo aí, você vai me ajudando, aí eu vou ajudando. Mas a pessoa tem total direito e liberdade de escolher como que a gente faz o tratamento dela. E como Respondido? que foi respondido? Ah, então tá bom. E como você se sentia insegura nos primeiros atendimentos? Como que foi? As pessoas, assim que você saiu da faculdade, que começou a atender por conta? Nossa, dá muito medo. Dá muito medo. Porque na faculdade, eu tive bastante experiência na clínica escola, né? Mas isso eu já tinha te contado no particular, né? As pessoas não sabiam. Mas eu já tive bastante experiência na clínica escola, já tive mais pacientes do que a maioria dos alunos, por escolha minha, porque eu queria ter mais experiência, porque ali era a hora de eu errar, porque eu tinha um professor supervisionando, né? Mas eu tinha muito medo, assim, já no contato com o paciente pelo WhatsApp, né? Então, às vezes a pessoa vai com medo de falar com a psicóloga também tava com medo, né? Mas foi bem difícil, assim, o primeiro ano foi o mais desafiador pra mim. A gente tem medo, a gente fica muito inseguro, mas é usar essa insegurança, tipo, você tá com receio de fazer coisa errada? Vai estudar, vai fazer terapia, vai fazer supervisão, e era o que eu buscava. E você faz terapia? Faço terapia até hoje. Faz quanto tempo? Ai, sem parar, eu acho que eu tô desde 2019. Mas na minha vida toda, mais diretão acho que desde 2015. Né? Mas eu faço terapia. Psicólogo que trabalha em clínica, né, como é o meu caso, a gente precisa fazer terapia. Não precisa ser semanal, dependendo da demanda, mas a gente tem que estar em constante contato com os nossos conteúdos para saber o que é meu, para na hora de atender o paciente, eu saber o que é dele. Porque o que pode acontecer? A gente atender pacientes que têm a demanda parecida com a nossa e a gente misturar. E a gente comprar a situação como se fosse uma dor nossa. E isso prejudica o tratamento do paciente. Então a gente tem que estar em terapia sempre. Para estar bem, não só para separar os conteúdos, para estar bem mentalmente, para daí cuidar das outras pessoas. Eu acho que vai casar com a outra pergunta. Como que você consegue lidar na sua cabeça com tanta informação dos seus pacientes? Primeiro que a gente faz anotação, né? A gente tem prontuário, a gente faz os relatos da sessão. Então, eu posso ter uma memória muito boa, lembrar de muita coisa do paciente,
Mas é claro que eu não sou uma máquina, então tem muita informação, muito detalhe que me escapa, ou que está só no relatório, ou que me escapou e eu não consegui nem passar pro relatório. Mas é prática, isso é costume, né? De lembrar dos conteúdos. Agora, de não misturar, isso? Eu acho que é. De não misturar, né? Bom, a terapia ajuda muito, né? Já teve muitos atendimentos que eu fiz que a situação me tocou muito, que eu fiquei muito emocionada. Eu já chorei em sessão com o paciente e levei pra minha terapia. Por que aquilo tocou em mim? Né? Por que aquilo tocou em mim? Se eu tenho alguma dor parecida com aquela? Por que aquela minha dor ainda tá doendo? O que tá acontecendo, né? Então, a terapia ajuda muito a lidar com todos esses conteúdos. Ter essas informações registradas também ajudam muito a lembrar. E assim, confesso que às vezes eu preciso me alienar. Eu vou jogar, eu vou assistir coisas assim positivas, muito bonitas, florzinha, cor-de-rosa, porque às vezes a realidade é muito dura. Então, às vezes eu me alieno, saio, vou conversar com as amigas, vou tomar uma cervejinha, né, pra dar um ar, viajar, porque não é fácil. Entendi. O que você pensa sobre a atuação de terapeutas sem curso profissional, os famosos coaches? Eu acho que não dá pra esconder minha opinião muito, né? Eu acho complicado, porque assim, ó, a origem do coach é da área empresarial. Então, quando surgiu com uma proposta bacana, sabe? Só que o que foi acontecendo? Eles foram tendo acesso a informações da psicologia, que são válidas, porque a psicologia é uma ciência, e viram, tipo, nossa, que é legal, dá pra usar. Só que não é assim, não dá pra você usar de qualquer jeito, você precisa ter uma noção. Então eles começaram a usar testes, assim, teste psicológico não pode, porque é restrito, né? Mas começaram a elaborar testezinhos, perfil comportamental, essas coisas pra usar na empresa, e trazer muito conteúdo de psicologia sem eles terem a capacitação técnica para manejar tudo aquilo, né? A gente já viu coach aqui na cidade que prometia cura da depressão em 2, 3 meses. Primeiro, psicólogo não pode prometer cura, né? Então, como a pessoa não é psicólogo, o código de ética já não pega. Como é que você vai pegar uma pessoa dessa que está prometendo a cura de uma doença, né? A depressão é uma doença, em 3 meses? É muita irresponsabilidade isso, sabe? Então, não é só os coaches que eu tenho minhas opiniões contrárias, né? Tem o pessoal da constelação familiar, terapia holística. Eu entendo que essas terapias alternativas, muita gente gosta e faz uso. Eu não tenho nada contra as pessoas que vão buscar. Eu tenho as minhas críticas aos profissionais que praticam isso. Principalmente psicólogas e psicólogos que são psicólogos, que estudaram, fizeram a faculdade de psicologia, têm um registro ativo, fazem terapia, e eles fazem essas terapias nos pacientes. Essas terapias alternativas, elas não são científicas. E quem é da psicologia só pode usar conteúdo científico, embasado pela ciência, pelo código de ética e pela nossa profissão e nossa classe. Aí a pessoa me pega uma constelação familiar, né? Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. A constelação familiar, o cara que criou ela, ele era um nazista. E toda a ideia da constelação familiar, ela coloca a mulher como muito passiva e revitimiza a mulher quando ela é vítima de abuso. Então, teve casos no âmbito judicial que a mulher teve que pedir desculpa pro abusador dela por causa dessa constelação familiar. Então, assim, além de ser machista, misógina, também é LGBTfóbica. Então, essa constelação familiar, quando é uma pessoa da psicologia usando, né, um psicólogo ou psicóloga, ele está ferindo o código de ética e direitos humanos, só usando esse trem, entende? Então, as minhas críticas vão pesar muito mais para quem está dentro da psicologia enquanto profissional, usando isso. Agora, um paciente meu fala, eu fui lá, fui tirar o tarô, fui abrir o tarô lá. Eu não vou achar ruim. Eu vou fazer, o que o tarô falou para você? O tarô falou pra eu focar mais no processo que o resultado vem. Claro, vou concordar com o tarô. Mas é isso, a gente já falou sobre isso em tal sessão, vamos focar nisso mesmo, né? Aí às vezes eu até brinco, olha o que o tarô falou, né? Eu não vou contra a crença da pessoa, mas eu sempre vou orientar ela, não adianta você tirar tarô, não adianta você fazer terapia, não adianta você fazer constelação se você não se responsabilizar pelo seu autocuidado. Porque a gente quer uma resposta muito rápida, muito imediata para os nossos problemas.
Por isso que muita gente foge da terapia, porque não é do dia pra noite. Entendi. Você consegue lidar de boas, ou o trabalho interfere muito na sua vida pessoal? Você consegue dosar os dois? Depende. Tem dias que eu consigo separar bem. Só que, claro, eu acho que todo ser humano tem dia que a gente já não tá muito bem, pesa muito, dependendo da demanda também, pesa muito, né? Eu comecei na clínica tentando atender criança, mas assim, em poucos meses eu já vi que não dava. Por quê? Por causa dos pais. Por causa dos pais? Por causa dos pais. Então, você atender menor de idade é um desafio muito grande, porque, cara, a família, ela é muito resistente. Claro, não tô generalizando os casos aqui, né? Mas eu tava atendendo um adolescente até recentemente. Não pretendo mais atender menor de idade. Não pretendo. Por conta disso, porque a criança, o adolescente, né? Eles acabam sendo um sintoma da família. Então, eles estão mostrando que alguma coisa naquela dinâmica familiar não tá legal. Aí ele vai pra terapia. Aí você, né, eu tava com adolescente, você trabalha com adolescente e você vê o que tá acontecendo. Mãe, pai, tia, avó, avô, cachorro, periquito, papagaio. E aí você chama essa mãe, esse pai, essa família, avó, tio, avô, periquito, papagaio, pra conversar. Olha, tá acontecendo isso, assim, assado, né? A gente resume, bem resumido, pra não quebrar o sigilo do menor de idade. E traz essa família para a responsabilidade da melhora desse jovem, né? Dessa criança, desse adolescente. Só que nem todas as famílias querem se engajar nesse processo, entendeu? É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade. Aí, porque o fulaninho é difícil, porque a ciclaninha, olha, é complicada, não tem jeito, já desisti. Tá, mas aí você senta com o teu filho para conversar, você explica pro teu filho o que tá acontecendo quando ele vai mal na escola. Você acolhe a frustração dele em primeiro lugar, porque foi ele que foi mal, ou você já chega xingando ele de incompetente, de burro, falando que não serve nem para isso. Então, quando a família se depara com a responsabilidade que ela tem que ter sobre o menor, nem todas permanecem no processo. Então, o que eu já vi? O paciente começou a melhorar, a família tira da terapia, ou a família, de alguma forma, fala que a terapia não está funcionando, para tentar até fazer a criança ou o adolescente ficar contra a psicóloga. E, tipo, a psicóloga não está lá manipulando. Ela está ajudando essa criança e adolescente a se conhecer, entender, a manejar os sentimentos. Só que quanto melhor ficar essa criança e adolescente, mais vai ficar nítido que o problema está na família. Entendi. Aí eles vão ter que lidar com isso. E aí é muito difícil, né? Uhum. A família toda precisa de terapia. Exato, precisa. Como que você consegue conciliar toda a sua vida profissional com a pessoal, com a família, com projetos? Essa pergunta veio que casando com a anterior. Uhum. Os projetos que você tem com a sua família, com o dia a dia. Olha, acho que a resposta mais simples é não sei. Eu vou fazendo. Eu acho que eu conto com a ajuda do meu marido, né? Interfere isso? Acaba prejudicando de alguma forma? Ou... às vezes eu pego muita coisa pra fazer. Eu tenho essa mania. Eu invento muita moda e eu quero fazer todas elas de uma vez só, né? Então, às vezes eu fico muito sobrecarregada. A gente ainda, né, tem processo de aprendizado, então... A gente, no caso, eu, né? De manejar, assim, reduzir um pouco. Tá, dá pra fazer tudo, mas uma coisa de cada vez, né? Mas eu conto muito com meu marido, que é super parceiro, né? Ele sabe das modas que eu quero inventar e ele me ajuda, olha... Esse aqui talvez não caiba agora, esse outro aqui dá, esses dois juntos não acho que é muito legal. E ajuda a manejar ali nos projetos, né? E dependendo se eu fico até muito tarde trabalhando, ele que dá conta, né? Da casa, do fio, da gata, das coisas. Então eu tenho a parceria dele. Outra coisa é a organização. Eu tenho uma agenda, eu tenho duas agendas, uma física e uma no Google Agenda pra me dar os alertas. Então eu anoto tudo ali. Então, o máximo que eu puder me planejar, me organizar e deixar meio que tudo anotado pra mim, né? Pra mim é melhor que eu consigo tocar. Mas sempre chega uma época que eu tô exaurida. Final de ano pra mim é sempre uma exaustão que só, né? Entendi. E você como psicóloga, qual que é seu principal nicho? Atende todas as idades ou tem um público específico? Bom, hoje é 18 anos pra cima.
que eu atendo, né? Eu não tenho nenhum idoso, mas não é por não querer, não. É porque não chega mesmo. Já atendi em outras épocas, mas hoje é mais adulto, jovem adulto, né? Os adolescentes de até 21 anos. E o público que eu foquei, assim, meus estudos hoje são mulheres, né? E pessoas LGBT. Que as minhas leituras vão mais nessa área, de machismo, misoginia, LGBTfobia, né? Então, como eu estou estudando mais nessa área, fazendo curso nessa área, lendo mais sobre isso, eu decidi nichar meus atendimentos para isso. Não é que, vai chegar um homem cis hétero e eu não vou atender. Eu vou atender, não vou me negar, né? Tenho até amigos que são, inclusive. Mas eu vou ter mais respaldo. Esse é o principal, tem os outros, eu vou mas ter esse é o mais principal. bagagem para atender o nicho que eu escolhi, né? Entendi. Não me recuso a atender homem cis hétero. Tenho pacientes hoje que são, e muitas vezes eles vêm pra mim justamente por conta desse meu nicho, né? Desse meu foco de estudo. Porque todo mundo tem coisas internalizadas ali, inclusive os homens, que precisam desconstruir. Então muitas vezes eles já vêm com a ciência de que eles precisam de alguém parecido comigo para desconstruir essas questões. Entendi. E quais são seus planos para 2023? No profissional, claro. Trabalhar muito. Sim, mas em algum projeto? Eu tô com umas ideias aí de montar uns grupos, mas vamos ver se o povo vai aceitar, né? Algum curso? Não, esse ano eu não vou fazer curso. Não, eu dar o curso, não. Eu fazer. Esse ano eu vou começar uma pós-graduação em atendimento clínico de relacionado a gênero e sexualidade, né, no público LGBT. E tem mais um curso também específico dessa área. E vou tentar montar aí uns grupos, né? Voltar com um grupo que eu tava antes, do Transcender, que é atendimento terapêutico de pessoas trans. E os meus desafios que eu tenho durante o ano, né? Então, vamos ver como é que vai rolar, se eu vou conseguir encaixar tudo isso com a pós, né? Vamos ver se eu não tô inventando muita moda ao mesmo tempo de novo, né? Mas são os planos. Acabamos. É isso? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se ficou alguma dúvida ou apareceu alguma dúvida sobre o meu trabalho, pode deixar nos comentários, pode mandar no inbox também. E aí a gente faz outro vídeo depois, sem problemas. Parte 2. A parte 2, né? É isso, muito obrigada você que acompanhou até aqui. Um beijo e até a próxima.